Hello, voltei. Vamos lá. Aqui vou dar uma explicação básica da lei da velocidade, tá? Vamos ver aqui 3 exemplos, tem mais, são 4, mais um, 4 exemplos, tá bom? Vamos lá. Lei da velocidade. Aqui é a expressão da lei da velocidade. Velocidade é igual a constante vezes a concentração de A elevado a um coeficiente que tem que ser calculado, por isso que está x, pode ser x, y, alfa e beta, tanto faz, vezes a concentração de B elevado também ao coeficiente que tem que ser calculado. A e B sempre reagente, essas concentrações é só de reagente, tá? Vamos lá, então aqui genericamente tem uma expressão, uma equação química, A mais B formando C, tudo no estado gasoso, tá? E a informação que é dada é que a velocidade da reação ela quadruplica quando a concentração de A duplica, tá? Então tem lá, sei lá, 2 mols 2 mols por litro aqui a concentração de A. Quando duplica, então, quando passa a ser 4 mols por litro, a velocidade quadruplica. Vamos supor que a velocidade estaria em, sei lá, 5 mols por litro por hora, por segundo, pouco importa, tá? 5. E aqui seria 2 mols, quadruplicou, foi para 4. E o que aconteceu com a velocidade? De 5 pulou para 10, tá? E aí, nesse caso, diz que B não... A velocidade não depende de B, tá? Então, B, mesmo duplicando, seja o que for, não vai alterar a velocidade. Então, B não entra na jogada, tá? Nesse caso, não vai entrar nem na expressão, nem no cálculo de nada, tá bom? Então, aqui, ó... Então, aqui a pergunta é... Qual que é a expressão da velocidade? Então temos que escrever a expressão da velocidade e a ordem da reação, tá? Então vamos lá. Aqui é assim, ó. Toda vez que duplicou a concentração de um dos reagentes e a velocidade quadruplicou, tá? A ordem da reação, no caso em relação a A, né? Como o B nem vai entrar na jogada, então é a ordem da reação mesmo, né? A ordem da reação em relação a A. Qual que vai ser? Vai ser a ordem da reação aqui, ó, é igual a 2. Voltei. Igual a 2. Tá? Toda vez que isso aqui acontece. Toda vez que isso acontece. Tá? Se duplicou e duplicou a velocidade, tá? A ordem é 1. Duplica concentração, duplica velocidade, ordem 1. Beleza? Duplica, não acontece nada, 0. Não faz nem parte. É o que está acontecendo com B aqui. Então, a expressão da velocidade vai ficar V igual a constante vezes a concentração de A elevado a 2. Tá? Percebe que não tem coeficiente nenhum aqui, né? Quer dizer, tem o coeficiente, que é 1. Né? O coeficiente é 1, mas não é elevado ao coeficiente estequiométrico, e sim a um expoente a ser calculado, que é a ordem da reação em relação a A. Tá? Se B interferisse na velocidade, conforme aumentasse a concentração, também teríamos o expoente, aqui teria que colocar a concentração de B, o expoente dele, 1, 2, tá? 1 ou 2, depende, ok? Então, para esta aqui a pergunta era, qual a ordem da reação? A ordem da reação é 2, por quê? Porque quando duplicou a concentração de A, quadruplicou a velocidade. Então, é 2. B não entra na jogada, C muito menos, que C é produto, tá bom? Então, esta aqui é a expressão referente a esse exemplo. Esse outro exemplo aqui, agora já tem valores, tal, pede para calcular outras coisas. Vamos ver aqui.
Nessa aqui tem aquela reação genérica também. Poderia ter aqui substâncias, né, a fórmula da substância, mas pouco importa, tá? O que importa é isso aqui. São essas indicações dessa tabela. Mas é A mais B formando C mais D, tá bom? Aqui são as concentrações iniciais de A e B e a velocidade final. Mol por litro, a concentração, e aqui a velocidade final é mol por litro a cada hora, tá? Esse aqui é um H, não parece mais Vamos lá. Então, são 3 experimentos que foram feitos. Esse primeiro experimento, as duas concentrações iguais, a velocidade é de 3 vezes 10 elevado a menos 5. Concentração aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 3, né? E aqui é a mesma coisa, a mesma concentração, coincidentemente, tá bom? É essa a velocidade inicial, 3 vezes 10 elevado a menos 5. Aí tem o segundo experimento, onde variou aqui, duplicou a concentração de A, e o terceiro experimento duplicou os dois, tá? Aqui no caso duplicou os dois. Bom, vamos ver aqui detalhadamente. Vamos ver em relação o que está acontecendo com o A aqui, quando o A duplica. Então, aqui nós vamos usar a primeira linha com a segunda. Primeiro experimento com o segundo experimento. O que está acontecendo aqui? Manteve a concentração de B, ela se mantém igual, tá? Constante. E o que alterou? Alterou a concentração de A. O que está acontecendo com a concentração de A? De 1 vezes 10 elevado a menos 3 passou a 2 vezes 10 elevado a menos 3. Duplicou. A concentração foi multiplicada por 2. Quantas vezes aumentou? 2 vezes aumentou. 1 vezes 2 é 2. Tá? Então aqui a concentração duplicou. Tá? E o que aconteceu com a velocidade? O que aconteceu com a velocidade nesse experimento quando duplicou? Aconteceu alguma coisa com a velocidade. A velocidade era 3 vezes 10 elevado a menos 5, passou a 12. De 3 para 12. Quantas vezes aumentou? Não é mais, não é para somar, é para multiplicar o 3 por alguma coisa. 3 vezes 4 dá 12. Então a velocidade quadruplicou. Então aqui a velocidade quadruplicou. Tá? A gente pode simplificar isso e em vez de escrever duplicou, a gente pode colocar assim, então, concentração de A igual a 2. O que é igual a 2? É que duplicou. Tá? A velocidade igual a 4. O que é? É que quadruplicou. Pode aparecer assim e é mais simples também do que escrever. Tanto faz como tanto fez. Tá bom? Agora, em relação à concentração de B. Concentração de B aqui, ó, ela manteve constante, aqui não. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar, para analisar a concentração de B, a linha, o experimento 2 e o experimento 3. Linha 2 e linha 3. Tá? Por quê? Porque aqui manteve constante, não variou. Então, de A não variou, mas de B variou. Então, vamos ver o que aconteceu. De 1 vezes 10 elevado a menos 3 para 2 vezes 10 elevado a menos 3, o que aconteceu? Quadruplicou? Não. Duplicou. 1 vezes 2. Então, aqui também duplicou a concentração. E o que aconteceu com a velocidade? De 12 para 5. De 12 para 5 é de exercício esse aqui. Isso. De 12 para 48. O que aconteceu? Quadruplicou. 12 vezes 4, 48. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Também quadruplicou. Tá? Coincidentemente. Poderia não. Poderia dobrar aqui e aqui duplicar. Aí aqui seria 2 que duplicou.
Tá? Ok? Um exemplo seria, não é. Agora, o que ele está querendo? Qual é a pergunta aqui? Blá, blá, blá. Fizemos isso aqui. Ele está querendo agora o cálculo da constante. Então, ele quer que escreva a expressão e em cima da expressão calcular o K. Ele quer isso aqui, ó. Quer isso aqui. Vamos ver como é que fica. Então, vai ficar assim, ó. Aqui, ó, tanto em B quanto a ordem da reação em relação a A é 2 e a ordem da reação em relação a B também é 2, tá? Então, a ordem da reação é 2, tá? É de segunda ordem, porque os dois são 2. A expressão da velocidade aqui fica assim, V igual a K vezes a concentração de A elevado a 2 vezes a concentração de B elevado a 2. Essa é a expressão da velocidade dessa reação genérica, tá? Agora, ele quer o K. Quanto vale K? E agora, José? Agora é matemática. Passa para cá, passa para lá, faz continha. Não sabe tabuada? Dançou. Isso aqui, essa é incógnita, vamos deixar aqui. Isso aqui vamos passar para o outro lado. Não está multiplicando? Vai passar para o outro lado dividindo. Então fica K igual a velocidade sobre concentração de A ao quadrado vezes a concentração de B ao quadrado. Agora tem que substituir os valores para fazer o cálculo. Aqui vai ser, aqui é importante, tá? E qual concentração vai pegar? Qual velocidade aqui nós vamos usar? Pegar não, porque não tem mão a reação, certo? Vamos lá. Podemos usar essa? Podemos, vai dar uma determinada velocidade, certo? Podemos usar essa aqui? Podemos. Vai dar uma determinada velocidade? Não, vai dar a mesma. Qualquer experimento que pegar, qualquer uma dessas linhas, a primeira, do meio, a última, o cálculo final, o K vai ser igual. Tá? Por quê? Porque é constante. Tá bom? Porque é constante. Vamos pegar esse aqui, que são os números menores, fica mais fácil fazer a continha. Vamos, então, a velocidade aqui, ó. 3 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui vai ser, ó. Aqui vai ser 1 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 3, né? Eu vou colocar o valor aqui já. 10 a menos 3 elevado ao quadrado vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. E agora, quando vai dar isso? O que a gente faz? Aqui é o quadrado. Aqui é o quadrado. Então, tem uma base e tem expoente. O que vai acontecer agora? Agora ninguém sabe. Vamos lá. 3 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui fica... aqui, ó, é 3 vezes 2, é 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Nossa, ficou feio. Menos 6. Isso aqui vai ser 10 a menos 5 dividido por... Mantém a base, soma-se os expoentes. Menos 6 mais menos 6. Menos 12. Tá? E aqui a resposta. 10 dividido por 10. Né? Ele vai manter a base. Obrigatoriamente aqui vai manter a base, tá bom? Não vai dividir não. O que vai acontecer é aqui. Aqui agora subtrai os expoentes. Menos 5... menos 5 menos 12, né? Então é menos 5 mais 12. Menos 5 mais 12, conta no dedinho, se não tiver aqui, dá 7 positivo.
Então a resposta é essa. Para acertar a questão, tem que fazer assim e assim. Padrão da química. Tá? Ok? Dá para você rever essa explicação novamente, tá bom? É isso aqui. Aqui é matemática, aqui é química, aqui é química, aqui é química. Quando substituiu, virou matemática, tá bom? Agora aqui, ó, tem um gráfico. Tá? Um gráfico de concentração pelo tempo. Um gráfico da concentração temporal. Olha que bonito. Da decomposição da amônia. Tá? Não é a síntese da amônia, a produção da amônia, é o inverso. Tá? É a reação inversa. No equilíbrio, a decomposição da amônia é o inverso. Tá? Então aqui seria a reação indireta dela. Tá? Amônia se decompondo em gás nitrogênio e gás hidrogênio. Tá balanceada? Não tá balanceada, né? Aqui, ó. Aqui. Tem 2, tem 6 aqui. São essas as proporções, tá? E aí a pergunta é a partir da análise do gráfico, podemos afirmar que as curvas, essa aqui é B, essa aqui é B, essa é A e essa é C. Então, a azul é B, a preta é A e a vermelha é C. Então, essas curvas ABC representam a variação temporal das concentrações dos seguintes compostos da reação, respectivamente. Quer saber, entendeu? Quem é quem aqui? Quem é a amônia? Qual curva é a amônia? Qual curva é do hidrogênio? Qual curva é do nitrogênio? Essa que quer saber. Bom, a amônia nesse caso é o produto. Volta. A amônia nesse caso é o reagente, não é o produto, não é síntese, é decomposição. Então aqui é o reagente, a amônia é reagente. Tá? E aqui são os produtos. Tá certo? Bom, reagente, se ela está se decompondo, então eu tenho uma determinada quantidade. Os produtos, não tenho nada ainda, tá? Então, aqui eu tenho, aqui é 0, aqui é um determinado valor. Se aqui eu tenho e está diminuindo a concentração, está diminuindo a concentração com o passar do tempo, isto é a amônia. C é a amônia, tá? C é a amônia. A gente já descobre aqui que C é a amônia. Então, ele quer saber A, B e C. Vamos trocar aqui a caneta. A, B e C. C é amônia. É o NH3. Porque está se decompondo. Eu tenho alguma coisa no início e ela vai diminuindo. Tá? Consequentemente, o B e o A são os produtos, mas quem é quem? Tá? Olha, aqui é 1 mol, aqui tem 1 mol, vai formar 1 mol, e aqui 3 mols. Tá? Que são as proporções definidas. Então, eu tenho muito mais de hidrogênio, no caso. Tá? Então, a curva aqui, ó, a curva, o B que vai formar uma quantidade maior em termos de concentração em mol, tá? É o hidrogênio, ó, 3. Nitrogênio, aqui, ó, uma curva mais baixa, tá formando, mas é uma curva mais baixa, tá bom? Deixa eu pegar o apagador aqui. Pega aqui. Aqui, então, ó, a A é o nitrogênio e o B é o hidrogênio, tá? Então aqui a pergunta era essa, tá bom? Queria saber, analisando, quem que é A, B e C, que curva que representa amônia, nitrogênio e hidrogênio, tá bom? E se tivesse uma outra pergunta, tá? É que aqui não tem valores, mas não importa. Em que tempo, qual é o tempo depois de quanto tempo atingir o seu equilíbrio? Para atingir o equilíbrio,
tem que acontecer o quê? Velocidades não tem que ser iguais. Para ter equilíbrio, as velocidades são iguais, né? Velocidade igual, aqui no gráfico, que é um esboço, né? É quando fica constante aqui, justamente ao mesmo tempo aqui, justamente ao mesmo tempo aqui, tá? Aqui mais ou menos fica constante, mais ou menos por aqui. Então seria aqui nesse tempo igual a tempo 1 aqui. Estou colocando como tempo 1, que seja. Então só um exemplo. Só estou complementando a questão, tá? Então aqui, ó, que ficaria constante, né? Seria o equilíbrio, seria aí, tá? Mas a pergunta era essa aqui, só para complementar. Eu vou apagar rapidinho, tem mais um que é legalzinho. Aqui, ó, vamos deixar aqui a equação, a expressão da velocidade. Já estou escutando alguém, apagou, eu não copiei nada, é só voltar o vídeo. Esperto. Dá risada aí. Dá risada espontânea. Vamos deixar o gráfico. Quem não entendeu copiar, copia. Aqui, ó. Tem uma outra. Aqui, ó. O dióxido de enxofre gasoso reagindo com oxigênio gasoso, formando o trióxido de enxofre gasoso. Tá? Aqui, isso aqui é um equilíbrio, tá? Vai e volta. Vamos fazer aqui, ó. Tá balanceada? Verifica. Não. O enxofre. 2 mais 2, 4. Só tem 3. E agora, José, como faremos? Né? Agora vai ter que mexer aí. Vamos mexer aonde? Vamos ver aqui, pra gente não errar, tá bom? E agora? Se mexer aqui, vai ficar meio complicado agora. Porque vai dar aquele lance de quebrado, tá? Para eu ter 3 lá, 3 aqui, aqui seria meio vezes 2, meio vezes 2, 1, né? Então teria 1 mais 2, 3, não pode meio, né? Não pode meio, esse meio tem que multiplicar por 2, tá? Esse meio multiplicando por 2 vai dar 1, então eu dobrei o coeficiente que seria aqui, tem que dobrar os outros, aqui não é 1, vai ser 2, e aqui vai ser 2, tá? Ok? Perfeito? Aí tá dizendo o seguinte, ó. Isso aqui é legal, hein? Tá dizendo que isso aqui tá no reator, blá blá blá, não sei o que, 1 litro. O volume de 1 litro, tá? Então tem-se isso num volume de 1 litro. Tá bom? Isso é importante, hein? Isso é importante. Se fosse 2, 3, cuidado. Ó, ele diz que no início, eu vou apagar esse 1 litro aqui porque atrapalha, tá? Eu vou colocar para cá. O volume, então, volume de 1 litro. O recipiente lá, o reator de 1 litro. Então, no início, foi colocado lá, né, 6 mols. Então, 6 mols de SO2 para reagir com 5 mols de O2. Só que no início. Tá? Se é início, tem alguma coisa de SO3? Tem nada, certo? Início, tá? Aí a outra informação é que no equilíbrio, quando atingiu o equilíbrio, aqui é equilíbrio, eu coloquei aqui para baixo. Aqui é EQ de equilíbrio, tá? Aqui é o início, aqui é o equilíbrio. Tá dizendo que no equilíbrio formou-se 4 mols, tá? Formou-se 4 mols de SO3. Se formou 4 mols de SO3, agora que a gente precisa saber no equilíbrio, quanto é que ficou aqui de SO2 e de O2? E agora? Eu também não sei. E agora? Responde aí. E agora? Vamos ver aqui. Tem uma fase intermediária, que é a fase onde está acontecendo a reação, certo? Está acontecendo a reação. Por que teve que balancear? Porque com esse balanceamento a gente tem a proporção,
tá certo? Aqui é 2 para 2, é a mesma coisa que 1 para 1, tá? Se no equilíbrio formou 4, tá? É porque aqui, quando está reagindo, desses 6 mols, tá? Nós vamos ter que tirar 4 mols. O que são esses 4 mols? Esses 4 mols aqui é o que reage. É o que vai reagir, tá? É o que vai reagir. Bom, tem mais pergunta? Não. Vamos lá. Agora aqui. E aqui? Aqui 5. Aqui é 1 para 2. Então, formam 2, mas consome 1. Consome a metade. Então, foi consumido, reagiu 4 mols? Não. Reagiu metade de 4. Reagiu 2. Aqui é 5 menos 2. Reage 2 mols. Reage, consome. Foi consumido, por isso que está sendo tirado. Continue menos aqui, tá? No equilíbrio, o que a gente vai ter? 6 menos 4, 2. 5 menos 2, 3. Vou tirar esse S daqui, porque eu vou fazer o seguinte, ó, tá? Aqui no equilíbrio, nós temos 2 mols de SO2, 3 mols de O2 e 4 mols de SO3. Quando atingiu o equilíbrio, não reage mais, tá? Isso aí estava num recipiente lá de 1 litro. Então, a concentração de SO2, é de 2 mol por litro. É a mesma coisa aqui, 3 mol por litro. E aqui, do SO3, a mesma coisa, 4 mol por litro. Ai, professor, se não fosse 1 litro, fosse 3 litros. Fosse 3 litros, você ia dividir 2 por 3. 3 por 3 e 4 por 3. Porque a unidade da concentração é mol por litro, é a cada litro. Se fosse 5 litros, o resultado aqui divide por 5. Se 4 litros, divide por 4. E assim sucessivamente. Aqui, ó. Se não for dado a capacidade do recipiente, considera-se 1 litro, tá? Então aqui, essas são as concentrações. Tá, perfeito. Ele quer a pergunta disso aqui para calcular a constante de equilíbrio, tá? Então, só podemos calcular a constante de equilíbrio se nós tivermos a concentração de cada espécie química envolvida aqui, dos reagentes e, no caso, o produto, tá? Obrigatoriamente, você não tem como, por isso que tivemos que fazer. Esse valor aqui inicial era da concentração dele no equilíbrio? Esse era? Não. Aqui era a concentração? Tá, o valor, eu coloquei só 3 aqui, né? Aqui é 4. Aqui o valor é 4, ok. Porque é em 1 litro. Porque está no equilíbrio. Mas se aqui não está no equilíbrio, está dizendo que no início foi colocado, inicialmente, foram adicionados. Isso é no início. Se você colocar isso aqui, 6 mol por litro, 5 mol por litro aqui, vai fazer o cálculo da constante, deu errado, já era, foi-se. O que você tem que fazer? Tem que fazer esta parte aqui da reação, relacionando este com os coeficientes estequiométricos. Tá? 2 para 2 formou 4, isso quer dizer que eu tenho que tirar 4. 6 menos 4, porque reagiu esses 4. Se forma 2, eu tenho 2 e forma 2, e esses 2 foram 4 mols, é porque reagiu 4 mols. Tínhamos 6, reagiu 4, um menos o outro, no equilíbrio sobrou 2. Tá? Mesma coisa para o oxigênio. O oxigênio, 5 mols inicialmente. É 1 para 2. Eu preciso de 1 para formar 2. Tá? Formou 4, isso quer dizer que consumiu 2, a metade. Tá?
porque aqui o coeficiente é a metade, 2, 1. 1, metade de 2. Então, o que é consumido é a metade desse valor em equilíbrio. 5 menos 2, 3. Professor, mas toda vez vai dar a concentração do produto em equilíbrio? Toda vez. Muito fácil. Tá? Agora, calcula o KC. Como é que é o KC? KC, constante de equilíbrio. Tá? É produto sobre reagente. O que é o produto? É a concentração de SO3. Agora, o coeficiente estequiométrico é o expoente. No equilíbrio químico é ao quadrado, tá? Dividido pelo produto da concentração de SO2 ao quadrado vezes a concentração de O2 elevado a 1 só. Agora, substitui valores. SO3 é 4 ao quadrado, SO2 é 2 ao quadrado vezes 3, tá? Agora é só fazer a continha, foi-se, já era. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 16 dividido por 12. Isso aqui vai dar KC igual a... Então, a constante de equilíbrio igual aproximadamente 1,33. Tá aqui. É isso aí, turma. Beleza? Espero que tenha ajudado aí para clarear as ideias. Lembre-se que eu anulei a questão 9 dessa última atividade porque acabou indo com a resolução, tá? Então está anulada. Lá no Classroom tem mais um arquivo com a questão substituindo a questão 9, tá bom? Beleza? É isso aí, valeu, brigadão.